Bom, graça e paz a você. Me chamo Cássio. Se você quiser se inscrever no meu canal, tá aqui o link aqui embaixo. Basta, fazer aquele procedimento do sininho. Eu queria tratar sobre o seguinte tema neste vídeo: venci o mal com o bem, tá? Se você puder pegar a escritura, eu vou ler a carta aos Romanos, capítulo de número 12, versos 17 a 21, que vai ser um embasamento aqui bíblico desta primeira pregação devocional, essa pregação doutrinária. Romanos 12, 17 a 21, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: a ninguém pagueis o mal com o mal, empenhai-vos em fazer o bem diante de todos, na medida do possível e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus, porquanto está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre sua cabeça. Aí no verso 21 ele vai tratar do que eu vou falar aqui. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Bom, é bom lembrar que o apóstolo Paulo está se dirigindo a cristãos, né? Então, diferentemente das doutrinas que outrora os cristãos haviam, quando não eram cristãos, né, haviam aprendido, ali no caso, lá em Roma, Paulo está se direcionando para cristãos convertidos em Jesus Cristo que estão em Roma. Paulo ele vai trazer o inverso, o contrário, o oposto daquilo que todo mundo faz, né? O apóstolo Paulo está falando, olha, lá fora, é, quando alguém faz mal a alguém, a pessoa devolve com o mal, né? Então, você vai devolver no troco, né? Mas no caso, como nós somos cristãos, a proposta de Jesus é outra, e o próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha, né? Em Mateus, capítulo, deixa eu só pegar aqui, Mateus, capítulo de número 6, versos 38 a 42. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te der emprestado. Então a proposta do cristianismo, e quem trouxe isso foi o próprio Senhor Jesus, porque ele rompe com a lei antiga. No Antigo Testamento era diferente, era olho por olho, dente por dente, era a lei de talião, né? Dar o troco, olho por olho, dente por dente, pé por pé, ferida por ferida. É assim que está registrado na Torá, no Antigo Testamento. Você pode, por exemplo, encontrar em Levítico 24, versículo 20, Deuteronômio 19, verso 21, que era dessa forma. Quando Jesus Cristo ele vem a este mundo e ele vem trazer uma proposta diferente, ele vai trazer a sua doutrina. Então, como cristãos, a nossa cidadania é o céu, não é a terra. Então, claro que os nossos comportamentos devem ser diferentes. Por quê? Porque nós somos seguidores do Senhor Jesus e ele fez diferente. Então, no caso, essa é a proposta dele. Vencei o mal com o bem, né? Claro que nós não estamos aqui falando de utopia. Eu também não estou falando que é fácil a pessoa te fazer o mal e você devolver com o bem, a pessoa te machucar, a pessoa te difamar, a pessoa talvez puxar o teu tapete no trabalho, na família, nos relacionamentos, nas amizades, talvez na faculdade, talvez você tivesse um progresso pela frente, um futuro brilhante, e de repente você encontrou amizades, relacionamentos em que ao invés de a pessoa ela, né, demonstrar quem ela é, sendo amiga, talvez ela se passou por amiga, mas ela acabou te denegrindo, te puxando teu tapete, como eu já falei. Mas a pergunta que eu faço a nós é a seguinte: por que que Jesus, por que que a proposta do Evangelho ou a proposta do cristianismo é diferente? Como é que a pessoa, que história é essa de a pessoa me fazer o mal e eu devolver com o bem? Mas é justamente isso, né? Jesus nos ensinou que o Pai é Pai de todos e que nós somos irmãos.
né? Ele mesmo falou é, que a chuva, deixa eu pegar aqui na palavra para eu não ficar só jogando palavras ao vento, mas fundamentar aqui na palavra. Jesus, ele é tão maravilhoso e a doutrina dele é tão diferente que ele trouxe para nós uma proposta oposta àquilo que o mundo faz, como já falei aqui, né? E lá em Mateus capítulo 5, verso 43, ele até nos ensina a amar os nossos inimigos. Como é que um ser humano, humanamente falando, né, que foi maltratado, foi machucado, de repente ele passou por humilhação tremenda, ou por exemplo nos relacionamentos onde existe traição, existe adultério, aí como é que eu vou dar um troco com o bem? Que história é essa, né? Pois é, mas essa é a doutrina do cristianismo, porque a nossa cidadania, ela não é aqui da terra, ela é do céu. E no céu, somente os santos irão herdar os céus, os separados, os consagrados a Deus, os que têm postura diferente. Claro que humanamente, carnalmente falando, existe um certo direito de eu devolver o mal na medida em que eu passei por aquilo, por tal situação. Então, sei lá, dar o troco, né? A questão do dar o troco. Mas o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que a vingança compete a Deus. Deus é justo, é amor, é misericórdia, mas também é justiça. Então Deus é justo. Nós vamos entregar para o Senhor a nossa causa. Então, se eu vou entregar para o Senhor a minha causa, então eu não quero mais saber da pessoa no sentido de ela receber o troco. Não, eu entrego para Deus e pronto. Né? É disso que eu estou falando. Por isso ele fala, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o verso 19 de Romanos 12, quando na verdade ele vai citar o profeta, né? Aqui no versículo 12, ele está citando o Antigo Testamento, né? Romanos 12, verso 19, o apóstolo Paulo, quando ele vai trazer que nós temos que ser diferentes. Ele vai citar Deuteronômio 32, versos 35 e verso 41. Deus fala assim: a vingança compete a mim. Todos vocês são irmãos, eu sou pai de todos, sou Deus de vocês. Então vocês devem se tratar como irmãos, não é como inimigos, porque vocês não são inimigos, né? Apesar de humanamente o diabo ele ter feito isso, ele colocou no nosso coração o tratamento contrário daquilo que nós deveríamos fazer, mas Deus, ele vai dizer, olha, a mim pertence a vingança, então deixa eu agir. Da tua parte, perdoa, né? Age diferente. Não que você vá se igualar no sentido de dar o troco, não, mas age diferente, continua fazendo bem, continua tratando bem a pessoa, continua tratando a pessoa com respeito. Afinal de contas, diz o Senhor, né? É a mim que pertence a vingança. Então, não vos vingueis de ninguém, mas cede o passo à ira de Deus. Tipo assim, deixa Deus agir, entendeu? A pessoa te machucou, te maltratou, ela te menosprezou, de repente você passou por humilhações no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, na amizade, na família. Deixa a pessoa à vontade. Vai pro teu Deus, ora ao teu Deus, perdoa a pessoa em oração ao teu Deus, se você não quiser fazer ali para a pessoa, né? E deixa Deus agir. Então essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Verso 21 de Romanos 12 diz: não te deixes vencer pelo mal. Ou seja, não devolva o mal com o mal. Não faça isso. Pelo contrário, mas vence o mal pelo bem. Por isso que ele vai dizer, né, que a pessoa ela vai como que amontoar brasas sobre a sua cabeça. Ela vai questionar, vai, como é que pode? Eu fiz mal a ele e ele age desse jeito, né? Ele me trata bem, ela me trata bem, apesar de eu ter feito mal a ela, ele me trata bem, apesar de eu ter feito mal a ele. Então, que tipo de pessoa é esta que eu estou lidando? É isso que vai acontecer. A pessoa vai amontoar, vai encher a cabeça dela vai como que encher de brasas, ela vai ficar se questionando. Que tipo de pessoa, filosofia evangélica é este? E aí, só para finalizar, porque o vídeo é curto mesmo, em Mateus capítulo 5, verso 43 em diante, a Bíblia fala assim, quando Jesus no Sermão da Montanha vai trazer isso, né? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era a lei antiga. Jesus disse, olha, na lei antiga vocês escutaram isso, ama o próximo
e odeia o inimigo. O próximo era os familiares, né? Mas aí Jesus fala o seguinte, no verso 44, ora, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está aqui como um legislador, como aquele que interpreta a lei diferentemente. Ele fala, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Olha como é diferente, né? Amar o inimigo, veja se humanamente ou se na sociedade que a gente está, isso é possível. Mas é a proposta do Senhor Jesus, amar o inimigo. É difícil, é difícil. Santo Agostinho fala que eu só posso amar aqueles que eu conheço. Mas Jesus ele fala, ama o teu inimigo, ama e mais, e ora por aqueles que te perseguem, né? A gente clamar aos céus por aqueles que nos perseguem, tipo assim, abençoar, né? Ele fez mal contra mim, ela fez mal contra mim, sei lá, me machucou, me traiu, puxou meu tapete, e eu vou amar e orar por ele, por ela. Então essa é a proposta do Evangelho. O mundo não entende, gente. O mundo não entende. Por quê? Porque o mundo está no poder do maligno. Está lá em 1 João capítulo 5, verso 21, né? O mundo está no poder do maligno. Só que nós somos de Deus, né? Aliás, 19. 1 João capítulo 5, verso 19. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então, claro que o diabo é o oposto de Deus, ele é ódio. Lá em 1 João capítulo 4, verso 19b, diz que Deus é amor. Mas o diabo, do contrário, ele está semeando ódio neste mundo. Ele coloca os filhos de Deus uns contra os outros, porque ele quer justamente ver o reino de Deus acabado, dividido, né? O reino de Deus se dilacerando, mas isso não vai acontecer, porque quem está à frente é o Senhor. Voltando para Mateus capítulo 5, verso 45, a Bíblia fala assim, ó, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, como é que eu vou provar que eu sou filho de Deus? Quando eu trato as pessoas conforme o coração de Deus. Deus, ele ama a todos. Deus, ele perdoa a todos. Deus não nos trata conforme aquilo que a gente merece. Já pensou se Deus nos tratasse de acordo com aquilo que a gente merece, né? Deus, ele faz o contrário. Ele não nos trata conforme as nossas práticas, mas pela sua misericórdia e pelo seu amor por nós. E aí o apóstolo, aliás, o Senhor Jesus vai dizer, pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, se Deus, que é todo poderoso, ele deixa o sol brilhar sobre todos e a chuva cair sobre todos. O sol, ele nasce sobre maus e bons. Já pensou se o sol nasce apenas para os bons? Não. Ele nasce para os maus e para os bons. E a chuva cai sobre justos e até sobre os injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Pergunta Jesus. Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Né? É o que pergunta Jesus. Os pagãos não fazem a mesma coisa? Só que nós não somos nem pagãos nem publicanos. Nós somos filhos amados de Deus e devemos nos tratar como irmãos, né, a todos. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, só para concluir, que o vídeo é curto mesmo, baseado na palavra, eu quero falar para você. Vamos tratar o nosso próximo diferente daquilo que ele merece? Mesmo que tenha feito ruim, mal, tenha nos machucado, nos traído, né? Tenha feito, sei lá, qualquer tipo de coisa contra a gente, mas como irmãos, se nós somos filhos de Deus, se até Deus, que conhece o coração de todos, trata a todos com misericórdia, vamos tratar os nossos irmãos conforme o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, tá bom? Espero que essa mensagem tenha alcançado teu coração, que Deus te abençoe poderosamente.